Olá, meu nome é Otávio Brito e eu vim para falar sobre o artigo proposto, né, dos autores Hugo Pena Brandão e Carla Patrícia Babri. Eu estou aqui comigo com algumas anotações, né, para não perder os tópicos e não me perder no tempo. Vamos lá. O artigo começa se tratando da gestão por competências, os métodos de gestão por competência e a ideia do que é competência em si e a importância, né, de se usar métodos adequados para essa gestão e o quanto que esse tipo de gestão está intrincado com a estratégia da organização. Então a gente tem um modelo, né, tradicional e geral do que é competência. Então, competência é geralmente atrelado ao chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Onde conhecimento é geralmente, né, essa tríade, né, é levada à ideia de uma pessoa. Então, uma pessoa possui conhecimentos, habilidades e atitudes, né? O ato de conhecer algo, saber utilizar aquele conhecimento, ter atitude para fazê-lo. A questão que eles trazem, né, de uma ideia talvez um tanto mais contemporânea sobre essa visão, é que as competências nem sempre estão intrincadas somente a uma pessoa, mas elas também podem estar ligadas a uma equipe ou mesmo a uma organização. E que as competências estão diretamente, né, conectadas com o desempenho que uma pessoa, uma equipe ou uma organização tem. E aí, nesse sentido, a gente tem a gestão por competências, né? Geralmente organizada, né? Como posto no artigo, em formulação da estratégia, né? Mapeamento das competências, captação de competências, acompanhamento e avaliação e retribuição. Então a gente tem numa ideia geral que a gestão de competências na formulação, né, de estratégias organizacionais é tipo quais competências a gente precisa para alcançar a nossa visão, né, para continuar promovendo os nossos valores e realizar a nossa missão como organização. Então, esse mapeamento de competências é para saber das competências, né, atreladas à anterior que a gente precisa, é quais que a gente tem, quais que a gente tem que desenvolver, né, quais que a gente tem que captar. Então também é um ponto muito atrelado ao recrutamento e seleção, ao treinamento e desenvolvimento, né, ao setor de RH como um todo. Captação de competências, né, ou seja, eu preciso captar novas competências, eu preciso treinar novas competências, o acompanhamento, a avaliação dessas competências, ver se algo mudou, ver se algo precisa ser adicionado, né? É, E aí a gente tem que o mapeamento de competências identifica os gaps da organização, o que está faltando, o que a gente precisa para alcançar o que a gente precisa, né? E aí também isso é atrelado à administração de cargos e salários, atividades de gestão de benefícios, de remuneração, ou seja, é proposto um esquema de remuneração que vem acompanhar essas competências, né? E lá na conclusão, os autores também vão falar que como a competência, né, as competências são algo fluido, são fluidos e dependem de um contexto, ou seja, em um contexto como o da pandemia, talvez em uma unidade escolar onde as coisas não eram tão conectadas e tão digitais, o setor de informática pode ter ganhado um peso maior. Então, as competências de saber programar, saber desenvolver, saber planejar um sistema, saber pôr um site no ar, alimentar esse sistema, conhecimentos como PHP, HTML, CSS, podem ter sido mais requisitados naquele momento, né? Não só conhecimento, como habilidade, atitudes, competências gerais nesses contextos de TI podem ser mais solicitados naquele momento e logo, dentro daquele contexto, serem mais valorizados. E a proposta é que as remunerações acompanhem essa competência, moldando também um ciclo de aprendizagem contínua dentro da organização, né? Então, a gestão por competências é algo
também muito dinâmico, né, como os autores propõem. E como o trabalho deles, né, fala tanto da iniciativa privada quanto da pública, nas considerações finais eles trazem a ideia de como que isso pode ser implementado na área pública, já que na área privada parece que foi mais facilmente, né, essa ideia foi mais facilmente introjetada nas organizações privadas, até por causa da sua finalidade de gerar lucro e de se manter competitivo no mercado. Mas mesmo nas empresas públicas, né, como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, né, como eles citam, não conseguiram manter isso ainda tão bem, por mais que estejam, de certa forma, engatinhando nesse contexto. E o autor propõe, né, essa ideia de sempre por contextos e provoca a ideia de que como que seria, né, para a administração pública se criássemos concursos onde a gente tivesse um foco maior nas competências e que a remuneração fosse através dessas competências. Né, minhas considerações sobre o artigo é que ele é bem completo, dá uma ideia ampla. Para quem não conhece muito sobre o assunto, né, a minha área específica é o RH, então eu já tenho algum conhecimento prévio, já trabalhei em algum grau, trabalho ainda com essas coisas. E eu acredito que poderia ser mais desenvolvido no ponto de vista da área pública, mas as provocações que os autores criam são suficientes para que um outro autor venha desenvolver um trabalho, né, a fim de responder às provocações e às hipóteses que eles levantam sobre isso. Eu espero que seja um trabalho do agrado do professor avaliador, né? Boas festas.